Ei, som. Som. Um, dois, som. Oi. Teste de sonorização, dois, som. Um, dois.
Alô. Mas eu posso baixar aqui no geral e fazer o teste, tá entendendo? Eu vou baixar todinho no geral.
noite a todas, todos e todes. Sejam muito bem-vindos à primeira edição do Bora Design, ideias e práticas para uma cidade criativa, inclusiva e acolhedora. Eu sou Isabel Andrade, sou jornalista, sou uma mulher negra e estou falando ao vivo do Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura, da sala de cinema desse centro cultural que fica na Praia de Iracema, um bairro histórico e boêmio da cidade de Fortaleza. Bora Design, ideias e práticas para uma cidade criativa, inclusiva e acolhedora é um programa da Prefeitura de Fortaleza, realizado através do gabinete da vice-prefeitura. E estamos transmitindo esse encontro ao vivo pela TV Terra do Sol, canal 42.1, e também pelo Instagram do Fortaleza Cidade Criativa. Então, você que está acompanhando, pode marcar a galera que se interessa pelo tema, porque essa noite vai ser uma noite de muito aprendizado, de muita discussão e, principalmente, de integração. Por isso que está aqui do meu lado o Alberto Gadanha. Tudo bom, Alberto? Seja bem-vindo. Tudo bom, Isabel? Boa noite a todos. Prazer vê-los aqui. O Alberto é designer e ele é o ponto focal da Fortaleza Cidade Criativa. Eu queria, Alberto, que você explicasse para quem está assistindo a gente em casa, né, o que de fato é essa rede e o que essa chancela concedida pela Unesco significa para a nossa cidade. Muito bem. Fortaleza consegue essa chancela no final de 2019. Muitas pessoas que estão aqui fizeram parte desse processo. Foi um processo que envolveu, né, tanto a prefeitura e várias áreas da prefeitura, como também outras instituições, que a gente vai falar muito sobre elas aqui hoje, da sociedade civil e também da gestão. E o interessante de participar dessa chancela é fazer parte de um grupo que hoje tem 295 cidades ao redor do mundo, separadas em 7 áreas da economia criativa. Design, pela qual Fortaleza entrou, é uma dessas 7 áreas da economia criativa. Aqui no Nordeste, por exemplo, a gente tem Campina Grande na área de artes midiáticas, a gente tem João Pessoa na área de artesanato, Recife e Salvador na área da música, e só para falar as do Nordeste, no Brasil, cidades na área do design. O interessante de estar nessa rede é poder trocar boas práticas entre essas cidades. A gente acredita na rede de cidades criativas da Unesco, nessa cooperação. A partir do momento que algumas cidades já tiveram algumas experiências, a gente pode aprender com elas e o contrário também, passar essas experiências aqui de Fortaleza para essas outras cidades. Um outro aspecto que eu acho importante destacar é que não se trata de uma rede somente de grandes cidades ou de cidades super desenvolvidas ao redor do mundo. A gente tem, por exemplo, no cluster do design, nessa área do design, Xangai, Detroit, Singapura, mas também cidades menos conhecidas e também de tamanhos menores. A gente já fez um projeto com Querétaro, que é uma cidade super interessante, do México. Então, a ideia da Unesco é que, através dessa rede, as cidades se conectem e consigam avançar nesse seu programa de desenvolvimento social através da economia criativa. Então, não se trata só de onde a cidade está atualmente, dentro dessa evolução, mas principalmente aonde ela pretende chegar, aonde ela conseguirá chegar nos próximos anos, podendo contar com os contatos dessa rede, com as boas práticas que já acontecem desde 2004, quando a rede começou. E o legal é que é um desenvolvimento orientado, né? Um desenvolvimento que é humano, mas é também sustentável, né? Um desenvolvimento que, de fato, interessa para as cidades e para a população que vive nelas, no sentido de reduzir as desigualdades, né? Muito, muito legal, Alberto. Então, vamos dar início à programação. Vamos lá. Da noite, da primeira edição do Bora Design, ideias e práticas para uma cidade criativa, inclusiva e acolhedora. Para dar início à programação, então, gostaria de convidar para vir aqui se juntar a nós, o vice-prefeito de Fortaleza, Elcio Batista. Seja bem-vindo. Tudo bem? E aí, Isabel, tudo bem? Tudo bom. Olá, boa noite a todos e todas. Boa noite, gente. Aí, agora melhorou. Bom, olha só. Esse momento aqui é super especial, eu acho que para a cidade de Fortaleza.
ela foi escolhida como Cidade Mundial do Design em 2019, como o Alberto falou, mas a gente não teve um momento justamente de comunicar isso e de lançar, inclusive, um vídeo que pudesse apresentar a cidade de Fortaleza para nós, fortalezenses, para nós que vivemos no Ceará, para nós que somos brasileiros, para nós que somos latino-americanos e, obviamente, para o mundo nos conhecer um pouco mais. Dois sentimentos são super importantes quando a gente trata de relações humanas. Um é gratidão, o outro é reconhecimento. É preciso dizer que a gente só está aqui nesse momento, claro, por um conjunto de pessoas da gestão anterior do prefeito Roberto Cláudio, que construiu um dossiê e, através desse dossiê, pôde apresentar à Unesco a proposta de Fortaleza ser considerada uma cidade mundial do design. Então, eu quero aqui tratar justamente desse agradecimento, eu quero ler o nome de algumas pessoas e vou já mostrar aqui, tem o rosto aqui de quase todo mundo, eu espero que ninguém tenha ficado de fora, porque todas as pessoas que estão aqui, elas contribuíram bastante para que a gente pudesse estar nesse momento. Então, quero uma salva de palmas para todas essas pessoas aqui que vocês estão vendo. Todos eles estavam no começo dessa jornada, todos estavam lá em 2019, participaram todos e todas ativamente para que a gente pudesse chegar nesse momento. Instituições, Governo do Estado do Ceará, a Secult, Instituto Dragão do Mar, o Cine Dragão do Mar, onde a gente está aqui hoje, a Prefeitura Municipal de Fortaleza, e eu quero fazer aqui uma menção especial ao prefeito Sarto, ao prefeito Alberto Cláudio, obviamente, que começou, mas ao prefeito Sarto, que deu continuidade a esse trabalho, mas não só isso. O prefeito Sarto criou um decreto, criando um comitê de Fortaleza como cidade mundial do design. Nesse decreto, ele me delegou como vice-prefeito, eu sou muito honrado por ele ter feito isso, me delegou para que eu pudesse coordenar essas ações, junto com um conjunto de secretários, principalmente com o apoio à liderança do Renato Lima. Cadê ele? Está aqui o Renato? Nosso secretário de governo, por favor, uma salva de palmas para o Renato. Também não seria possível a gente estar aqui sem o Renato. O Renato cumpre uma função muito importante na Prefeitura Municipal de Fortaleza. Ele é responsável por coordenar todo o secretariado, ele é responsável, junto ao prefeito, para coordenar os programas de investimento. Então, a gente está aqui, a gente ter recursos para continuar investindo nesse projeto da cidade tem muito a ver com a dedicação, com o trabalho e, obviamente, com digamos assim, a prioridade que ele está dando para Fortaleza como cidade mundial do design. Quero agradecer à Secretaria de Cultura de Fortaleza, a Secretaria de Juventude, o Davi apareceu aqui, infelizmente está em Dubai, não pôde estar hoje aqui com a gente, o secretário de Turismo, a Secretaria de Turismo. Está mal, né, o Davi? A City Nova está aqui, o presidente Luiz Alberto está aqui, muito obrigado, Luiz. O Instituto Iracema está aqui, a Paola, que estava anteriormente lá ajudando na chancela, está aqui presente também. Obviamente a Unesco. As universidades, o UFC, o S, o Unifox se envolveram, participaram, a FIEC, o Sistema FEComércio, através do SENAC e do SESC. O SEBRAE, o Cartacho não está aqui, mas a Catilé está aqui, representando o SEBRAE. O SEBRAE é um ator super importante, continua com a gente. A Associação Ceará Design, está aqui o Alisson, vai já falar um pouco. Muito obrigado pela parceria, é um parceiro fundamental em toda essa jornada da gente. Museu da Indústria, os meios de comunicação, obviamente, as agências de publicidade, que têm um papel muito grande na difusão, disseminação da cultura do design e, obviamente, também engajar mais pessoas na nossa cidade. O JB, o show, não vi por aqui, mas eu faço um agradecimento também. O JB se envolveu e, se a gente está aqui hoje, vai apresentar o vídeo da cidade, tem muito a ver com o JB. É João Batista o nome dele, mas a gente chama de JB, o show. Toda a publicidade da prefeitura, a comunicação, Daniel Aderaldo, não vi por aqui. Tem alguns parceiros que já estão trabalhando e já estão divulgando a chancela da prefeitura, e por isso eu vou fazer referência. O Festival Concreto, o meu amigo Nacélio Grude, não sei se está por aqui, eu convidei para ele vir. Festival Além da Rua, a Bienal de Dança, o Hotel Sonata, a Ivana, que é uma parceira fundamental, tem ajudado bastante no desenvolvimento de todo esse projeto. O Rodrigo, da Rônega Design, deve estar por aqui, olha... Está ali ele ali, muito obrigado, Rodrigo. Quero agradecer também a intérprete de Libras que estão aqui e toda a equipe da vice-prefeitura. Uma salva de palmas para todo mundo da vice-prefeitura aí. Show.
Vou falar alguns nomes aqui também de pessoas que estão na sala, que são parceiros super importantes, né? O vereador Pedro França, que está aqui. Muito obrigado, Pedro, pelo apoio lá na Câmara Municipal. E também o Adams está aqui também. Muito obrigado, Adams. Luiz Alberto, já falei. Mário Fracalose, secretário da CEPOG. É lá de lá que sai o orçamento, portanto, o dinheiro para fazer isso aqui passa pelo Mário, passa pelo Marcelo. Salve de palma bem grande aí para a CEPOG. Né? O Iragaçu Teixeira, da FUNCI. A Paola, eu já falei. Carolina Braga, que é chefe de gabinete da SER1. A Neuma Figueiredo, parceira da Casa Cor. Ano passado a gente esteve presente na Casa Cor. A Neuma foi fundamental para que a gente começasse ali a trabalhar essa jornada. E tivemos lá um momento super importante, coordenado pelo Ney, que, lá a nossa comederia, né, lá da Casa Cor. Está ali o Ney, que foi responsável. Ganhou prêmio e tudo. Bom, a Zelma Madeira, que trabalhei com ela. Muito obrigado, Zelma, por ter vindo. Assessora do governador Camilo Santana na área de movimentos sociais. O Tiago Santana, Tiago, nosso fotógrafo, irmão do governador, sósia do governador, o governador não veio. A Joana Nogueira, que trabalhou bastante também para esse momento, que é assessora de Relações Institucionais e Internacionais da Prefeitura Municipal. A Luísa Sela, que está aqui representando a cultura. Muito obrigado, Luísa, uma parceira também. Bom, vocês viram que para a gente realizar as coisas, a gente precisa de apoio de muita gente, né? E é assim mesmo, quando a gente faz junto, a gente faz com muito mais prazer, com muito mais vontade, e as coisas dão muito mais certo do que quando a gente faz só. Pode passar a próxima tela, eu serei super breve, minha apresentação é rápida. Isso aqui é o seguinte, nesse dossiê que foi apresentado, existe alguns compromissos, e o primeiro compromisso que está lá é um centro de design do Ceará. E aqui eu quero celebrar um nome super importante, talvez de um dos maiores governadores da história que a gente já teve no Ceará. Na minha opinião, ele será o maior, quando for contar a história do Estado, que é o governador Camilo Santana. Agora, em março, ele vai entregar o Centro de Design do Ceará. Muito obrigado, governador Camilo Santana. Obrigado, Tiago, que está super envolvido no projeto. Esse é o primeiro ponto da chancela, e a gente vai cumprir aí com aquilo que foi prometido lá atrás, em 2019, com o centro inaugurado agora em março. O segundo ponto é o Distrito Criativo de Fortaleza, lá na Praia de Iracema, onde a vice-prefeitura funciona. Quem não conhece, por favor, estão convidados para ir lá e convidadas. É o segundo ponto. Isso já foi feito, inclusive foi feito na gestão, a novidade já. Ele vai anunciar uma novidade relacionada com o Distrito Criativo, lá na Praia de Iracema. Não vou antecipar, vou deixar para o próprio prefeito fazê-lo. Laboratório de Inovação Cultural, a gente está trabalhando justamente nisso, e os Cucas, o Davi não está aqui, mas o Davi já está trabalhando isso na Rede Cuca, quer trabalhar com formação também, trabalhar com inovação. As jornadas ibero-americanas de design transversal, a gente ia fazer ano passado, tentamos, mas aí não conseguimos. Esse ano a gente vai fazer uma super jornada, provavelmente durante todo o mês de novembro. Vai ser um projeto incrível, pode ter certeza, todo mundo vai adorar na cidade de Fortaleza. Programa de cooperação e intercâmbio. A gente acredita que no segundo semestre desse ano, mas provavelmente talvez não consigamos. Mas sim, para o próximo semestre do próximo ano, a gente vai lançar um edital justamente para intensivar a cooperação e intercâmbio de designers com a cidade de Fortaleza. E o Observatório do Design, que é o que a gente está trabalhando para lançar em breve. Pode passar. Esses compromissos aqui, eles foram da chancela com a Unesco, lá na Praia de Iracema. Isso aqui é a foto da vice-prefeitura. Agora, o Renato liberou e a prefeitura está imprimindo um conjunto dessas plaquinhas que estão bem aqui, ó, bem ali no canto. Essas plaquinhas aqui a gente vai colocar em muitos estabelecimentos na cidade. A gente vai doar para alguns estabelecimentos, mas também a gente vai oferecer a empresa que faz para outras pessoas que quiserem comprar e colocar, justamente demarcando os espaços de design na cidade. Pode passar. Isso aqui é justamente o Distrito de Design na Praia de Iracema. Existe uma poligonal definindo, e é justamente sobre isso que o prefeito vai falar. Pode passar, o prefeito Sarto, em breve, vai falar. Esse aqui é a rede que o Gadanha falou, são 295 cidades, dessa rede de cidades criativas. Fortaleza precisa investir cada vez mais na formação de capital humano, na capacitação, qualificação, dentro da economia criativa. As cidades do mundo todo que foram no passado industriais
estão fazendo isso. Fortaleza está se desindustrializando. A indústria tradicional está saindo da cidade. E o que vai substituir? Vai substituir a tecnologia, como está aqui o Márcio da Ivia, uma grande empresa cearense que investiu no mercado de tecnologia e hoje é uma empresa mundial, foi comprada pelos indianos. Pode passar, mas nasceu aqui e o Márcio é um dos fundadores. Obrigado, Márcio, por ter vindo. A gente já realizou o Encontro de Cidades Criativas do Nordeste ano passado e já vai ter o segundo encontro. Foi também aqui algo criado pelo Alberto, sugerido pelo Alberto, e todo mundo abraçou. Pode passar. A gente já iniciou um trabalho que é justamente dentro do Cine Ceará. Foi feita uma parceria com a cidade de Santos, que trabalha justamente na área de cinema. Foi escolhido como cidade mundial do cinema. E a gente fez justamente um programa entre as duas cidades. Como minha cidade é criativa, era para as pessoas fazerem um filmezinho curto, e teve uma premiação para os vencedores no Cine Ceará. Pode passar. A gente já tem parceria, muitos restaurantes já estão colocando placas, já estão fazendo cardápios com a marca da cidade, com QR Code, para puxar também para o Instagram, para puxar também para aquilo que a gente está fazendo, para o material gráfico. E já tem restaurantes que estão colocando, como Casa 3035, já colocou plaquinha lá também. Enfim, esse é um trabalho de comunicação muito importante na cidade. Cada um de vocês aqui será um comunicador, eu espero, dessa chancela, divulgará essa chancela para toda a cidade, divulgará o fato de que a gente tem algo que agrega valor à nossa cidade, aos nossos produtos, serviços, e isso é muito importante. Pode passar. A gente está desenvolvendo projetos, justamente com as escolas públicas, design nas escolas, vamos começar na rede municipal e na rede estadual. Nas escolas, 40 painéis de artistas, designers cearenses serão colocados. Vamos lançar um edital agora, na próxima semana, e vamos escolher um conjunto de obras, vamos fazer murais em cerâmica, e será um momento super importante de divulgação do design nas escolas públicas aqui em Fortaleza. Pode passar. Estação das Artes, eu acabei de falar. Convido já todo mundo aqui antecipadamente para, em março, e conhecer e reconhecer esse super espaço, a antiga Estação João Felipe, em que o governador Camilo Santana simplesmente está transformando. O Fabiano Piuba, um grande entusiasta do projeto, nosso secretário de Cultura, e o Tiago, que, na verdade, é uma das pessoas que eu trabalhar pro bono mais na minha vida. Não tem salário, não tem cargo no governo, mas trabalha de manhã e de tarde e de noite pela cultura do estado do Ceará. Se a gente tivesse mais Tiagos, Pode passar. Isso aqui, a gente lançou um podcast. Está aqui o nosso apresentador, Alberto Gadan, além de ponto focal, também é apresentador do podcast. E também peço que vocês compartilhem toda a mídia e ajudem a gente nesse trabalho de divulgação. Pode passar. Isso aí é a mídia, para também vocês conhecerem um pouco mais. Pode passar. Isso aqui não dá para... Nem eu consigo ler. O que está aqui não é o que está aqui. Mas... Isso aí está no ar hoje, Pois é, mas as próximas ações eu não consigo ler, tá? Mas depois vocês podem ver esse conjunto de ações aí que a gente vai divulgar ao longo do ano, e terão muitas outras ações, tá? Pode passar. Bom, aí o Bora Design. Bora Design é a primeira edição dessa série de encontros que a gente vai fazer. Para isso, a gente convidou uma pessoa super especial, a Ana Soter, uma grande designer brasileira que a gente tem. Ela é carioca, mas é um design brasileira, trabalhou para o setor privado, trabalhou para o setor público, tem muito a contar da sua trajetória profissional. Então, todo mês a gente vai ter um encontro com profissionais de design, vai ter um encontro, às vezes, com pesquisadores da área de design também, professores, enfim. Mas a ideia é uma vez por mês, a gente se encontrar e a gente discutir o tema design, como é que a gente faz com que essa linguagem, ela penetre, em toda a cidade, em todo o território. A ideia não é só que tenha, digamos assim, empreendedores criativos na Aldeota, no Meireles, na Praia de Iracema, no centro. A gente tem que ocupar todos os territórios, a gente tem que estar presente no Bom Jardim, na Messejana, no Barroso, no Planalto Ayrton Senna, na Barra do Ceará, no Vila Velha. A ideia é que a gente dê oportunidade das pessoas acessarem essa linguagem, através dessa linguagem, elas transformarem a sua vida.
Importante destacar também aqui, agradecer o Dragão do Mar, que abriu esse espaço para que a gente pudesse fazer essa edição. Eu voltei do Rio de Janeiro, espero que tudo dê certo. E talvez o próximo encontro já vai ser com o pessoal do Instituto Europeu de Design, do IED, que é um grande centro de design, tem sede em São Paulo, tem a sede do Rio. E vamos trabalhar bastante aqui na Prefeitura, em parceria com o Governo do Estado, para a gente ter um IED aqui em Fortaleza. Esse é a nossa vontade, a gente conversou bastante com eles, a Ana abriu as portas do IED para a gente, e eu estou muito motivado para que a gente consiga essa parceria. Pode passar. Era isso, muito obrigado. Vamos agora ver o vídeo, digamos, que a gente está lançando nesse momento, para o Brasil, para o mundo, para a nossa própria cidade, que é o vídeo de Fortaleza como cidade mundial do design. Valeu, gente. Obrigado, viu? Massa. Atenção, o filme já vai começar. Antes, algumas informações importantes. Para sua segurança, esta sala está equipada com detectores de fumaça, saídas de emergência e extintores de incêndio estão estrategicamente posicionados. Na falta de energia, luzes de emergência acendem automaticamente. Não é permitido filmar ou fotografar durante a sessão. Lembramos que é proibido filmar. O Cinema do Dragão foi pensado para promover encontro, reflexão e debate. Por favor, desligue o seu celular. A única luz que deve brilhar é a da tela. Não é permitido o consumo de alimentos dentro desta sala. Estar no Cinema do Dragão é ocupar uma sala de cinema de rua equipada com o que há de melhor em qualidade de imagem e som. A nossa programação é pensada semanalmente para apresentar o melhor no cinema mundial, brasileiro e cearense para você. Obrigada por escolher as nossas salas. Boa sessão! Trabalho, empenho, entrega, compromisso. Sabe por que tudo isso é tão importante? Porque dá resultado. No dia a dia do Estado e principalmente na vida das pessoas. Nesses últimos tempos, enfrentamos tudo e superamos tudo. E o resultado disso a gente vê na educação, na saúde, na segurança, no emprego, no desenvolvimento dos 4 campos do Ceará. Resultado de um trabalho que não para, que chega junto das pessoas quando elas mais precisam. Resultados que estão nos gestos, nos olhares, nas lutas e em todas as conquistas que seguimos alcançando. Porque juntos avançamos e o resultado são dias melhores para cada cearense. Governo do Ceará, trabalho que dá resultado. Somos escultura, poesia. Somos couro, moda e gastronomia. Somos algodão, fibras e arte. Somos terra, pessoas e luta. Vento, vela, tela. Fortaleza cria na escassez. Um dragão no mar,
é instigada, é diversa, é grafitada, pedala, tempera, não para. Se somos cerâmica, é porque também somos mangue e rio, seco, cheio, arado, argila. Aprendemos a ser resistentes. Ensinamos o mundo a ser resilientes. Assim Fortaleza foi desenhada, com água, sal e luz. Fortaleza é cidade criativa. Fortaleza é cidade mundial do design. Que maravilha! Parabéns a todos envolvidos nesse vídeo, nesse filme. Parabéns, vice-prefeito. Eu queria aproveitar, Alberto, que você explicasse para a gente, porque, claro, que o filme fala por si, mas há todo um processo, né, de desenvolvimento dessa ideia, desse conceito de Fortaleza, cidade mundial do design. Explica para a gente quem são esses designers, esses artistas, e como é que foi essa produção. Legal. Primeiro, pô, muito bom ver ele grande assim, né? Ver o vídeo grande assim numa tela de cinema. Espero que vocês tenham gostado. Foi um processo muito interessante de criação, partindo, né, lá de dentro da vice-prefeitura, do projeto Fortaleza Criativa. Como o Elcio falou, contamos com o apoio do JB, da publicidade lá da prefeitura, e tivemos também a ajuda da Bolero Comunicação e da produtora Ursa Maior. Agradecer aqui em nome do Diego Ribeiro, que foi nosso roteirista e participou de todo esse processo de criação aí, com toda a equipe, com muito afinco. Obrigado a todos os participantes. A ideia do vídeo foi trazer um pouco dessa diversidade, né, do nosso design, mostrar que o design está muito mais presente na nossa vida do que muitas vezes a gente pensa, né? Design é uma palavra que não é natural da nossa língua, que gera uma série de dúvidas, mas que a ideia desse projeto é exatamente esclarecer e fazer com que a maior parte de pessoas perceba a importância desse pensamento do design para a melhoria da qualidade de vida da nossa população, já que é algo que está presente em todos esses aspectos aí, né, que a gente mostrou do vídeo, desde todos os produtos que a gente usa no nosso dia a dia, de alguma maneira, o design participou. Então, foi mais ou menos assim esse processo de criação. Muito legal. E, assim, como o próprio vice-prefeito falou, são uma série de ações, e quando você faz essas ações de forma colaborativa, a chance das coisas darem certo são muito maiores, né? Então, agora acho que a gente vai convidar um parceiro, né, que é o Alisson Reis. Não é isso, Alisson? Alisson dos Reis, vem para cá, Alisson. O Alisson dos Reis é diretor da Associação Ceará Design. Seja muito bem-vindo, Alisson. Tudo bem? Bem-vindo, Alisson. Prazer recebê-lo aqui. Gostaria, está aqui o seu passador, gostaria de agradecer mais uma vez a sua presença, reforçar a importância de Fortaleza ter uma associação de profissionais de design, né, essa conexão com o mercado do design e com várias outras instituições que faz ser possível uma cidade criativa como a gente imagina. Então, Alisson, obrigado mais uma vez. Obrigado, Alberto. Obrigado, Alberto. Obrigado, vice-prefeito, pelo espaço. Boa noite a todos e todes. Super feliz em estar aqui nesse momento, né? Queria parabenizar a todo o time da prefeitura pelo lançamento do vídeo. Super feliz também de ver várias pessoas, né, que participaram de todo esse processo, né, de construção desse momento, né, de Fortaleza Cidade Criativa do Design. E eu queria hoje aqui trazer uma pequena reflexão, né, para vocês sobre design, sobre o papel da associação e sobre o papel de todos nós, né, o papel que teremos a partir de agora para construir essa cidade criativa do design. Está passando? Não passa aqui, peraí. Meu nome é Alisson dos Reis, eu sou hoje presidente da Associação Ceará Design. Aqui
nossa diretoria, né, recém-eleita para o biênio de 2022-2023, né, parte dela está aqui sentadinha, né, queria palmas aqui para o pessoal, por favor. Eu estou aqui representando vocês, né, espero representá-los à altura. A associação hoje ela é mais do que, né, uma associação, né, que a gente tem de uma, né, a gente tem um movimento que mostre para as pessoas a qualidade do design que é criado aqui dentro dessa nossa cidade. A gente... Não está passando, gente. Deus, receba o meu sinal. Voltou. Foi, pronto. A gente hoje representa mais de 50 profissionais da área do design, de diversos segmentos do design. Temos os principais profissionais da área que fazem e pensam o design cearense. Mas ter todas essas pessoas, né, todas essas mentes dentro de uma associação, todas essas pessoas que ajudam a pensar esse design cearense, não chegaríamos a lugar nenhum se a gente não cumprisse um dos nossos principais papéis, que é o papel de conectar essas pessoas. Conectar essas pessoas com a sociedade, conectarem, a gente não vai entregar aquilo tudo que a gente pode entregar, né? Então, para a gente, esse é o nosso primeiro grande papel como uma associação de design, conectar essas pessoas, né? E a gente está começando a conseguir isso. O nosso segundo grande desafio é um pouco do que o próprio Alberto colocou agora há pouco. As pessoas ainda desconhecem muito sobre o que é o design. Eu até brinco que tenho um problema de explicar para a mãe o que é que ela faz, o que é que faz. Até hoje eu acho que a minha mãe não entendeu muito bem ainda qual é a minha profissão. Então, a sociedade, os empresários, eles ainda não têm a compreensão total do que é essa palavrinha, tá? E acho que esse é um dos grandes desafios que a gente tem como comunidade organizada do design. Eu acho que um dos principais problemas, né, dessa incompreensão do que é o design é que, durante muitas décadas, a gente entendeu que o design era adjetivo, né? Quem nunca viu uma propaganda falando sobre uma geladeira com design, né, ou um liquidificador com design, ou compre esse carro com design, né? Só que design ele não é adjetivo, design é verbo, né? A gente tem que entender que design requer ação, design requer atitude, design requer transformar, né? Então, a gente chega aí ao nosso segundo verbo, né, conectar, transformar. Então, como associação, né, como designers cearenses, se a gente não transformar a vida das pessoas, se a gente não transformar a vida das cidades, a gente não entrega aquilo que a gente, né, veio aqui fazer no mundo. Outro dia, estava lendo esse livro, né, Design para um Mundo Complexo, que é de um autor brasileiro, e ele traz lá uma frasezinha super interessante. Aí o nosso futuro designer aí está concordando. Ele traz uma frase, né, que vem lá da época da Revolução Industrial, que ele dizia que o papel do designer era reconfigurar o mundo com conforto e bem-estar para todos. E aí a gente chega aqui ao nosso terceiro e último verbo, que é o verbo sonhar. Por que não sonhar em entregar aquilo para as pessoas? Reconfigurar o mundo, né, entregar um mundo melhor, entregar um mundo com conforto, um mundo com solidariedade, um mundo onde todas as pessoas possam ser felizes. Eu acho que isso é um grande papel que o design pode entregar para Fortaleza, para o Ceará e para o mundo. Então, já terminando aqui, design, gente, é verbo. Conectar, design é transformar, design é sonhar, design é muito mais do que isso, né? Então, trago essa mensagem aqui para vocês da Associação Ceará Design. Acompanhem o nosso trabalho de sonhar o design brasileiro. Ele já dura
mais de 20 anos. Né? Eu tenho aqui, né, colegas que há mais de 20 anos, né, estão nessa luta de sonhar o design cearense, sonhar o design na cidade de Fortaleza, e a gente fica super feliz com um momento como esse, né, onde um cinema inteiro lotado para ouvir falar sobre design. Então, vamos sonhar juntos, vice-prefeito, conte com a associação para tornar esse sonho realidade. Um grande abraço para vocês, boa noite. Muito obrigada. Muito obrigada, Alisson dos Reis. Se o pessoal notou, mas enquanto a gente estava conversando aqui, eu e o Alberto, ficava uma outra tela, não sei se dá para voltar aqui agora, e é uma tela que é interativa. É uma tela Legal. que segue uma lógica. Eu queria, Alberto, que você explicasse aqui para o pessoal o que está acontecendo enquanto a gente está conversando aqui. O que é isso, né? Bem, vamos começar mostrando aqui, eu estou falando alto de propósito para vocês verem que esses gráficos estão reagindo ao som, né, do que está acontecendo aqui nessa sala. Essa interação é uma atividade federal do Ceará, da UFC, o grupo lá em cima na sala de projeção, operando e garantindo que essa atividade esteja funcionando dessa maneira. Renata Pinheiro, nossa designer, faz parte da equipe da vice-prefeitura e que também é da UFC, foi da UFC, e que está junto do professor Roberto nesse projeto. Então, a gente está falando de uma projeção interativa através do som, né? A ideia é mostrar que o design, ele não só, obviamente, se trata de coisas estáticas, ele também se trata de movimento, mas cada vez mais a gente está vendo essas relações com a programação, com a interação, com as possibilidades da inteligência artificial e dessas novas tecnologias, impressão 3D, né, chegando junto dos designers e fazendo algo que não só é interativo, mas também é visualmente projetado e com ergonomia de uma maneira interessante. Então, mais uma vez, agradecer ao professor Roberto por essa iniciativa. Palmas. Parabéns a toda a turma da UFC, que faz um trabalho super legal. Lá fora, no show, a gente vai ver um pouco mais desse trabalho. Legal, Alberto. Muito importante a parceria com as universidades, né, também. A gente está transmitindo esse primeiro encontro Bora Design, ideias e práticas para uma cidade criativa, inclusiva e acolhedora, pela TV Terra do Sol, canal 42.1, e também pelo Instagram Fortaleza Cidade Criativa. Aproveita, deixe seu comentário, deixe sua pergunta, porque a ideia, de fato, é que todo mundo participe dessa construção. E, pelo que eu estou entendendo dessa noite, Alberto, o design é, de fato, uma linguagem transversal, uma linguagem estratégica, mas é também algo que ainda não é muito popularizado, né? E hoje a gente vai ouvir uma pessoa, uma designer que tem uma experiência no Brasil, e ela vai falar um pouco sobre, afinal, de qual design nós estamos falando. Quem vai responder essa pergunta para a gente é a designer Ana Soter. Vamos conhecer um pouquinho aqui da trajetória da Ana. Olha só. Bom, a Ana é ninja, porque vocês não viram, ela deu um golpe ali para sair da cadeira. Tudo bem, Ana? A Ana tem uma biografia assim enorme. Ela é carioca, nasceu no Rio de Janeiro, mas ela é cearense de coração, né, Ana? E é formada em design gráfico pela PUC do Rio de Janeiro. A Ana, entre 2002 e 2008, desenvolveu, junto à Agência Oficial do Comitê Olímpico Brasileiro, diversas marcas, né, diversas identidades visuais dos Jogos Olímpicos. Eu queria que você falasse um pouquinho, Ana, sobre essas identidades visuais, para quem está em casa e não conheceu, não acompanhou esse processo. Pode ser? Se eu falar, eu vou dar spoiler aqui na minha fala. Então, eu vou falar, mas vou falar mais à frente. Né? Na realidade, eu vou começar a minha palestra e vou continuar com esse assunto, exatamente esse case. Então, a gente fala. Você quer que... Agora, a Ana não trabalhou só também com marcas, né, com identidade visual, ela também trabalha com sinalização, com produção gráfica. Então, é uma pessoa que tem uma larga experiência. Acho melhor, então, Ana, você já começar a sua apresentação, porque aí as pessoas vão conhecer a Ana através do trabalho dela. Não é isso? Sim, o microfone é seu, Ana. Então, olá, boa noite. Tá, deixa eu ver se eu me entendo aqui.
só me chegar. Ai, tirar a máscara é uma coisa que hoje em dia não sei se eu prefiro ou não. Então, vamos lá. Boa noite, gente. Eu vou começar aqui. É lá? Onde é que começa? Eu sou a Ana Soter. Quem não me conhece, eu tenho 56 anos. Estou falando esse dado porque ele vai ser importante um pouco à frente. E me considero uma devota do design. Fui descobrindo isso com o tempo. Eu sou uma operária do design. Eu sou uma pessoa que, quando tem um desafio de um projeto, seja ele grande, seja ele pequeno, eu mergulho. Quando ele acaba, já estou olhando para o próximo. E é isso que me faz, que me move, né? Então, isso é uma informação que eu acho importante, porque quando eu falo da minha idade, eu falo para dizer que eu fiz a minha faculdade inteira sem computador. E isso tangibiliza um pouco o que a gente está vivendo hoje aqui, né? Falando de interatividade, falando de futuro, falando de máquina, quase o tempo todo na nossa vida. Mas eu tive o privilégio, hoje eu vejo dessa forma, de ter estudado toda a universidade sem ter um computador. Quando eu me formei, eu fui fazer um curso de TK-85, não sei se alguém aqui já ouviu falar. Meu primeiro computador tinha 50 MB de HD, meio zip. Então, estou colocando tudo isso porque eu acho muito importante a gente, a minha geração é uma geração que teve essa experiência muito curiosa de estudar o tempo todo sem computador e de se formar e, com isso, entender que o computador nada mais é do que uma ferramenta poderosíssima, mas ela é uma ferramenta para auxiliar a gente no nosso trabalho. Tá? Nesse percurso, eu percebi que essa ferramenta, quando ela não é bem usada, ela atrapalha mais do que ela ajuda. Eu fui professora durante anos na PUC e percebia isso muito claramente. Tinha pessoas muito criativas que não conseguiam dominar a máquina. E eu falava, quando é a máquina que está com a rédea, não dá certo. Você tem que estar com a rédea. Então, eu considero que uma das coisas mais importantes e que serve para qualquer profissional de design, seja ele um profissional que tem acesso à tecnologia ou não, hoje em dia todos têm, né? Mas, enfim, alguns mais, alguns menos. O que é mais importante são 3 coisas muito simples. Saber olhar, saber ouvir e saber raciocinar, né? A gente precisa dessas 3 coisas para seguir produzindo, né, nessa área do design. Primeira coisa é saber olhar. Olhar, ver o que gosta, o que não gosta, por que não gosta. É muito importante a gente construir a nossa capacidade de reconhecer o que funciona e o que não funciona, o que nos agrada, o que não nos agrada, para a gente poder aplicar isso no nosso dia a dia de trabalho. Essa fronteira da tecnologia, eu tenho muita pena, porque eu percebi que ela, infelizmente, criou uma ruptura muito grande com vários profissionais anteriores à tecnologia, que foram meus professores, em muitos casos, e que não conseguiram fazer essa transição tecnológica e que se intitulam dinossauros do design. E eu tenho muita pena de ver, atualmente, muitas pessoas que não sabem quem são os nossos mestres, né, importantíssimos, que estão aí, são contemporâneos, alguns ainda, e que, por conta de uma guinada, né, da tecnologia, não conseguiram se manter atuais e conseguiram trabalhar com essa tecnologia. E eu me coloco um pouco nisso, porque, de certa forma, eu peguei essa transição e a gente se definia como bandeirantes do design, né? A gente tinha que abrir estrada, né? A gente tinha que explicar o que era design. Achei engraçado o Alisson dizer que a mãe não sabe, né, até hoje o que é, acham que a gente faz arte. E o design não é fazer arte, né? Nem no sentido de pintar o set, nem no sentido de
colocar um quadro numa galeria de arte, né? Então, eu acho muito importante entender de que design a gente está falando, afinal. O que me move, né? E quem são meus super-heróis? Acabei de falar deles. Não citei nomes, mas posso citar Joaquim Redig, Lucine Maia, Berg Miller, Goebel, que é um cearense com quem eu trabalhei no Rio de Janeiro, Wollner, Silvia Steinberg, e a Luiz Magalhães, né, que é um que, graças a Deus, algumas pessoas ainda ouviram falar, pessoas, eu estou falando jovens, né, mas que são as pessoas que fizeram, de certa forma, o chão que a gente pisa para hoje a gente poder estar falando de design com tanta propriedade. Afinal, de qual design estamos falando? Eu vou fazer essa frase como uma provocação. Eu não pretendo, com ela, de forma alguma, tirar conclusões. Eu quero deixar todo mundo com uma interrogação sempre na cabeça, né? Não é para concluir, não sou eu que vou concluir, mas eu acho muito importante a gente entender que, quando hoje a gente faz uma pesquisa no Google, e eu fiz essa ontem, a primeira coisa... Espera aí, está voltando, só um minuto. Eita! Eu fiz essa ontem, a primeira coisa que apareceu é design de unha, né? E ainda tem ali, que era o que eu estava esperando, né? Design de sobrancelha. Então, assim, não é desse design que a gente está falando, né? A palavra design, ela ganhou uma abrangência. Eu não estou aqui para julgar, mas eu quero só dizer o que a gente está falando, né? O design, a palavra design, deixa eu ver aqui só não errar. O design é uma atividade estratégica, técnica e criativa, que está sempre orientada por uma intenção, um objetivo para solucionar um problema. A gente tem como função solucionar um problema, né? Hoje em dia se fala muito de design thinking, né? Que nada mais é do que a forma que o designer problematiza as suas questões para buscar soluções. Então, é muito importante entender, e eu participei desse processo, que o termo design foi definido em 1998 para assumir como nome de uma profissão que antes era conhecida como desenho industrial e comunicação visual, né? Eu fiz faculdade de desenho industrial e comunicação visual, mas se buscou um nome mais amplo, que coubessem os novos anseios da profissão, não fossem tão específicos e que, de certa forma, hoje trazem uma certa confusão também, né? A ideia inicial era que, com esses nomes, a gente conseguisse... Gente, ali passa uma coisa, aqui passa outra. Um minuto, está andando para frente demais. Então, esse momento de definição que aconteceu no encontro de designers, ele muda o nome de uma profissão, e hoje a gente vê esse nome gerando, sendo usado como uma palavra para muito mais coisa do que de fato né? Design de sobrancelha é dizer que você vai ter um formato da sua sobrancelha, mas você não passa por todo um processo de projeto para fazer uma sobrancelha. Então, a gente não precisa definir o que é design, mas acho que é muito importante a gente entender do que a gente não está falando, tá? O design, ele tem... Andou? Esse aqui já passou, é porque está andando no delay aqui. Mas aí o delay deixa a gente... Como é Deus que faz isso? Deus. Será que é porque eu sou ateu? Deve ser, né? Eu aponto para lá, mas também não funciona. Eu sei, mas eu estou indo lá e não vai, ó. Estou indo lá, Beto. Aqui, ó. Passaram ali aqui. Pode passar aqui. Olhando. Voltando. Então, ali tem delay, é isso? Vai. Desculpe, gente, é pura falta de experiência. Eu fui buscar lá nos primórdios, Bauhaus, entender, né? O design, ele tem uma série de palavras, design não, né? A profissão tem uma série de definições muito antigas do momento que foi criada essa profissão, né?
Bauhaus foi uma escola que existiu por muito pouco tempo, e essa escola, engraçado saber que ela teve 14 anos de vida, 1.250 alunos, e marcou a história a partir da Bauhaus, tudo mudou na história dessa profissão. E ela vem com várias definições, né? O Gropius era era o mentor, a cabeça da Bauhaus, né? E aí produzir coisas em série, e o design busca trabalhar sem... Não, já mudou, não fui eu que mudei. Não, tá bom, é porque aqui eu falo vejo o outro. O design busca trabalhar o projeto com uma função, né? A gente sempre tem uma função à nossa frente, seja ela comunicar, seja ela sentar, seja ela voar, né? Se você estiver falando de um avião, mas você não está fazendo ornamento, você não está fazendo decoração, você não está fazendo arte. Isso eu acho que é uma coisa muito importante. Eu vou fazer uma coisa que talvez não seja boa, mas para mim vai ser melhor. Eu vou colocar aqui, que aí eu vejo com vocês. Só que eu fiquei na frente de alguém, não? Tá. Menos é mais é uma definição super importante, não só no design como um todo, mas na minha vida profissional, né? Eu entendo o simples como síntese do complicado, né? E não como raso, como superficial, né? A gente trabalhar com design faz a gente, muitas vezes, ir tirando coisas, eliminando, buscando a essência, buscando o que tem que melhor sintetize qualquer coisa, né? E isso vem lá do início do design, né? Quando você vê, foi simplesmente um arquiteto, né? Nenhum ornamento, nenhum espalhafato, nenhum acessório, nada desnecessário, né? Eu achei curioso que eu estava vendo lendo um artigo esses dias para preparar essa palestra, e o cara tinha trabalhado com Petit da DPZ, e aí aqui na frente eu vou falar nisso, e o Petit falava, para quê? Se tiver alguma coisa dentro de um projeto que não tem um para quê, ela não tem uma função, tira. Ela não é necessária, então ela não precisa, porque ela atrapalha mais do que ajuda. E a forma segue a função, né? Que é a frase mais conhecida do design, né? Hoje em dia, a gente acrescenta a essas duas questões uma questão muito importante, né? Eu não entrei nessa seara porque acho que não é uma conversa à parte. Talvez seja bom o Érico fazer uma palestra, outras pessoas, que é o benefício, né? A gente trabalha com forma e com função, mas no momento que a gente vive hoje, e muito fruto do design, isso é um lado ruim, né? As coisas se tornaram muito descartáveis, a gente cria uma quantidade de lixo enorme, a indústria tem interesse de trabalhar com coisas que uma obsolescência enorme, muito rápida, o que cria uma enorme quantidade de lixo. Então, hoje, eu acho que a gente pode acrescentar aí a fala da época da Bauhaus, que é muito importante a gente buscar, além da forma e da função, entender qual é o benefício que aquele produto pode trazer, seja ele. Então, essa aqui são as perguntinhas que a gente prendia na nossa testa quando a gente estava na faculdade, um basicão, né? O que, por quê, para quê e como, né? Essas 4 perguntas têm que ser respondidas o tempo todo quando você está projetando no design, né? Quer dizer, quando você está projetando alguma coisa criativa, que tem uma função, que tem uma entrega e que tem que trazer o seu retorno como o seu sucesso como benefício. Então, eu busquei várias definições do que é design, e para a gente só jogar no ar, tá? Vai muito além do visual, né? É uma ferramenta usada para a solução de um problema. Estou repetindo algumas coisas que foram faladas lá no início, mas que mostram que isso é atual. Desenho com intenção e estratégia. Trazido pela letra significa projeto ou desenho, né? Essa definição tem que ser complementada com a questão da estratégia e da função. Técnica, estratégia e criatividade. E aqui vem uma provocação, né? 20% inspiração, 80% transpiração.
esse percentual aí geralmente é 5 para 95, tá? A gente quer, eu botei aí 20 para ninguém desistir do design quando vê essa equação. Realmente, a parte criativa do nosso trabalho, ela é muito importante, ela é fundamental, mas a gente tem, depois dela, um trabalho enorme para conseguir realizar o que a gente criou. Seja testando, fazendo protótipos e colocando isso no mundo, seja produzindo. Se você faz um livro, você tem todo um trabalho de finalização, de tratamento. Se você faz uma sinalização, você tem prototipagem, você tem que colocar, aplicar, executar, implementar. Se você fez uma identidade visual, você tem um trabalho de implementação fundamental para que ela tenha futuro. Então, é muito importante entender que tem um trabalho técnico enorme que vem depois do trabalho criativo e que, de certa forma, consome a maior parte da nossa dedicação. Né? Eu já tive projetos que eu fiz durante 12 anos, eu fiz um livro de uma cliente que tinha sonho de fazer um livro, até dei para o Elcio, chama do Rio Orla Conde, que era uma ex-secretária de urbanismo, e ela tinha sonho de fazer esse livro, nunca conseguia patrocinador. Eu falei, vamos fazer. Aí começamos a fazer e realizamos 12 anos depois. E se disser que eu não trabalhei 12 anos, é mentira. A gente fez e refez e refez e refez para lançar ele 12 anos depois. Né? E achei curioso que eu encontrei uma definição que, para a filosofia, o design é o oposto à criação arbitrária, sem objetivo de baixa qualidade e complexidade. Então, eu acho importante entender que é complexo. Né? É uma profissão que tem um lado técnico muito importante, e que esse lado técnico, muitas vezes, faz o trabalho ser um pouco mais penoso no sentido do tempo, da dedicação. Muitas vezes a gente tem clientes que querem que criou, está no ar, lança amanhã? Não, não lança. Tem uma etapa de trabalho muito grande depois disso. Espera aí, vamos lá. Andiamo. Um projeto de design é criado com o objetivo de resolver uma necessidade, tem um objetivo claro e lógico para a sua execução. Né? Então, de novo, eu estou fazendo uma construção repetitiva aqui para todo mundo entender, né, que existe uma necessidade que faz você gerar um projeto. O design, ele parte de uma necessidade. Né? Ao contrário do que muita gente pensa, o design não é arte, não serve para ser contemplado, serve para ser usado, e seu objetivo é ser útil e funcional. Tá? Então, desencantando pessoas, eu geralmente, quando compro brigas, quando eu falo disso, design não é uma arte para você colocar numa galeria como uma exposição e vender. Né? A gente tem uma função. Eu tive uma discussão muito grande aqui, na época da biblioteca, sobre cadeira, né? A gente querendo comprar uma cadeira especialíssima para a biblioteca, que não tem nada demais, mas é uma cadeira para alguém ficar sentado horas. Né? E ela tinha várias outras vantagens, que eram as vantagens do empilhamento, da leveza, etc., que era um produto de design tão bom que no mundo inteiro ele está em todas as bibliotecas. E a gente não conseguiu, né? E não consegue porque é muito difícil para muitas pessoas entender que uma cadeira, para A ou para B, não é só uma cadeira. Né? Ela tem uma função, ela tem uma característica específica para cada uso dela. De vez em quando você se surpreende, vai num lugar que a cadeira é incômoda, muitas vezes é por querer. Né? É para as pessoas não ficarem muito tempo no lugar. Né? Quando você põe uma cadeira cômoda no lugar, as pessoas ficam bastante tempo neste local. Então, para encerrar, design não tem certo e errado. Tem funciona ou não funciona. Então, isso, para mim, é uma coisa importante, é um norte. Não estou dizendo que o funcionar não seja certo, né? Mas é muito mais interessante a gente sempre se pensar que ele tem que funcionar. Né? Então, eu vou dar um exemplo prático, e você fala, mas isso podia ser desse lugar ou do outro, que é o concorrente dele. Então, ele não funciona, porque ele não está te fazendo lembrar do que ele pretende representar. Né? Então, ele está certo, está correto, está bem feito, está bonito, é um show. Mas, vem cá, eu estou reconhecendo quem eu estou pretendendo representar? Então, afinal, o que é design? Design, eu resolvi fazer
o que eu entendo como as conclusões do que é design, né? Design é conforto, design é usabilidade, está definido aqui embaixo, mas ficou bem pequenininha a letra, talvez não dê para ler. Design é eficiência, design é informação, design é clareza, design é resultado. In counting, né? Isso aqui é infinito. A minha ideia com essa parte dessa minha palestra é deixar essas dúvidas, esses questionamentos na cabeça das pessoas. Eu acho que aqui a gente tem um público bastante variado de alunos, de profissionais e também de pessoas que... Então, eu acho que a gente tem que saber que é o resultado, né? que é o funcionar. Né? Se você informa é porque funcionou. Se foi eficiente é porque funcionou. Se ele teve conforto é que ele funcionou. Né? Se ele deu resultado é que ele funcionou. Então, o design funciona ou não funciona. Aqui eu trouxe, curiosamente, três, como eu estou falando de mim, né? Trouxe 3 quadros que me seguem de minha. Pitadas de sorte, né? As oportunidades começaram a aparecer. E nunca se deve, nunca, principalmente quando a gente está começando, abrir mão de uma oportunidade. Né? Qualquer oportunidade, qualquer trabalho, qualquer projeto é um desafio a ser encarado. Eu brinco que a gente tem, no mínimo, 3 retornos de qualquer projeto, né? Que é experiência, dinheiro e satisfação. Né? Na pior das hipóteses, a gente ganha a experiência de não entrar naquela roubada novamente. A gente ainda entra uma vez, eu sinto informar, porque a gente acha que foi um caso à parte, isolado, mas não foi. E aí a gente aprende com aquilo. Mas, assim, não aproveitar as oportunidades é algo que te faz vendo a vida passar e você não está correndo junto com ela. Né? Então, nisso, eu vejo que a nossa atitude profissional, ela, na realidade, vem muito da nossa própria atitude pessoal. Né? Dentro da faculdade, a gente faz a relação com os nossos professores, que quando você está lá ou quando você saiu, te indicam para um estágio, te indicam para um trabalho. Na faculdade, a gente faz os nossos pares profissionais. Fulano saiu do estágio, nos chama para ficar no lugar dele. Um cliente bem atendido muda você conquista aquele cliente, aquela empresa, logo depois ele muda de emprego, te leva para o novo emprego dele. E você, de novo, quando você vê, você está com isso, tecendo a sua rede para você chegar até aqui. Né? Então, com isso, eu achei que, eu vou pedir já para ele passar aqui o vídeo, que o que eu mais tinha para trazer aqui é um case, que mostra que as cidades, eles são... Não passa já não, tá? Só já vou dar o ok. As cidades são campos infinitos de possibilidades de design. Tanto como campo de atuação, no mobiliário urbano, na identificação dos transportes públicos, na identidade visual dos equipamentos. Eu tive recentemente a felicidade de fazer a BES, que foi meu primeiro trabalho para o Ceará. Na realidade, foi o primeiro que eu comecei. Então, eu me defino como uma cearoca ou uma cariense, mas trabalhar é uma coisa recente na minha vida aqui. E tanto ele é como um campo, né, um lugar onde você pode aplicar o design. As cidades precisam dos designers, né? As cidades precisam de nós. Mas também a cidade também pode ser entendida como uma cliente, né? Uma persona urbana, né? Para a qual a gente precisa criar uma marca, divulgar suas qualidades, suas características, construir de uma forma espectral, né? Uma imagem clara e forte que a represente verdadeiramente. Quando a gente consegue isso, a gente consegue que o cliente compre a nossa ideia, tenha uma experiência legal na visita, seja de férias, seja de trabalho, nessa cidade, que comunique aos outros, os outros desejem vir. Então, a gente consegue, com isso, ter a cidade também como cliente. E eu tive essa oportunidade e essa responsabilidade e mudar a história de uma cidade. Não que a gente mude sozinho, óbvio,
mas passa pela nossa mão, muitas vezes, algo que modifica a história de uma cidade e até de um país. Eu vou mostrar aqui um filme e depois vou mostrar o case, mas eu vou começar com o filme porque eu sou carioca, não sei até que ponto o pessoal daqui teve tanta intimidade com o que aconteceu no Rio de Janeiro, na época da Rio 2016. Eu fui o escritório que executou, fui eu, Ana, né? Não foi só o escritório, mas saiu da minha mão, a marca da candidatura dos Jogos Olímpicos. O processo de candidatura é um processo muito longo. O Comitê Olímpico Internacional tem que te aceitar como cidade candidata. Primeiro, você é uma cidade postulante, uma cidade que pede para ser aceita como candidata. O Rio tinha passado 2 vezes já nessa primeira etapa sem ser aceita. E, na terceira vez, eu tinha a conta do Comitê Olímpico Brasileiro, e falando das redes, né, eu tinha sido designer de uma telefonia chamada a incumbência de fazer os Jogos Sul-Americanos. Todos os jogos, vou fazer só esse preâmbulo para vocês entenderem, todos os jogos eles têm mais ou menos 9 anos entre a data que você é escolhido para fazer e a data que ele se realiza. E, surpreendentemente, esse Brasil 2002, que eram Jogos Sul-Americanos, tinha 3 meses, porque eles iam ser em Bogotá, e as pessoas começaram a decidir não ir a Bogotá, porque na época estava uma barra bastante pesada, e o Comitê Olímpico Brasileiro tinha entendido que era uma grande oportunidade ele assumir a responsabilidade de realizar o que se realizava entre 7 e 9 anos em 3 meses e mostrar que ele era capaz de fazer. Ele entendeu isso como oportunidade. E com a intenção, na época, de ganhar o que foi depois 7, que foi os Jogos Pan-Americanos. Nessa época, eu ganhei a conta do comitê por um ciclo olímpico, que são 4 anos, mas tive o cuidado de me preservar, concurso de marca que tivesse durante esse tempo que eu estava como agência, eu pudesse participar como qualquer outro, né? Com todas as regras, com todos os sigilos, tudo, mas que eu tivesse o direito de participar, porque não fazia nenhum sentido eu ficar lá roendo o osso todo mês, todo dia, e na hora do filé mignon eu não poder participar. E aí aconteceu de eu estar lá e ganhei o concurso da marca da candidatura da Rio 2016. Foi muito curioso, porque esse parênteses aqui é engraçado, porque na véspera da apresentação da marca, eu estava com um projeto prontinho, na antevéspera, tinha que imprimir no dia seguinte, para apresentar no outro dia, às 10 da manhã, para uma sala de 36 pessoas do mundo inteiro, e eu fui para casa, 10 horas da noite, para acabar as pranchas, para no dia seguinte estar imprimindo. E olhei para aquilo e falei, não é isso, não vou ganhar, não é essa marca. Não é. Eu sozinha em casa, cheguei à conclusão que não era. E aí eu olhei o que eu tinha estudado e andei tudo para trás, comecei tudo de novo. Comecei de novo, não, encontrei outro estudo que eu achava que podia ser melhor e virei à noite para chegar no dia seguinte, no ponto que eu estava quando eu cheguei em casa. Foi uma loucura, mas foi um insight, né, de que aquilo ali não me levaria ao sucesso que eu queria. E foi muito curioso, porque depois eu mostrei a primeira marca para eles, e eles falaram, não, você não ganharia. Então, assim, o meu insight foi importante, mas foi uma loucura. E eu fiz essa marca, e, junto com a marca, a gente ganhava o pacote que vinha com quem ganhasse a marca, era um questionário prévio, isso foi em 2007 e início de 2008, e depois teria uma segunda concorrência para o dossiê de candidatura da Rio 2016. O dossiê de candidatura, que chama-se Bid Book, né, que é o termo que se usa nessa área, é um dos 7 temas. Você tem regras, tem uma bíblia desse tamanho de regras para você conseguir realizar o dossiê. São 3 volumes, mais de 600 páginas. E quando eu falo que o designer pode botar tudo a perder, é que se você erra uma vírgula de lugar, você muda de bilhões para trilhões, assim, né? Então, assim, a responsabilidade de fazer o dossiê era uma coisa enorme.
E eu tinha consciência disso e falava isso para a equipe que eu contratei. Falava, gente, vamos lá, que a gente vai mudar a história dessa nossa cidade se a gente conseguir isso. As pessoas achavam que eu estava num barco furado, Rio de Janeiro, e a favela, e isso e aquilo. E isso tem um pouco da nossa mentalidade, né, de vira-lata, né, de não perceber que o Brasil é um país pacífico e que no mundo tem outros postulantes a jogos que não podem garantir que todos os povos andem juntos, né? É muito curioso, porque eu não sei se vocês sabem, mas os Aros Olímpicos representam os 5 continentes unidos, né? E os Aros Olímpicos são a marca mais valiosa do mundo, sem ser comercial, né? Não é um produto. E eu tenho 3 marcas no meu portfólio com os Aros Olímpicos, das quais eu muito me orgulho. Eu tenho a da Rio 2016, a do Time Brasil, que infelizmente depois foi trocada por uma questão comercial, porque acabou se tornando o patrocinador ser a Nike, e ela quis mudar, porque dizia que parecia que era da Adidas, e uma que chama Instituto Olímpico Brasileiro, que é uma universidade olímpica, que todas as sedes têm o direito de ter. Você pode passar o vídeo, por favor? Olha, eu queria pedir desculpas pela qualidade do vídeo, porque é um vídeo que eu encontrei nas redes e só editei para estar aqui e poder apresentar para vocês. A caligrafia. Rio de Janeiro. Nosso repórter Edmar, como foi a votação histórica do Comitê Olímpico Internacional? A emoção da comitiva brasileira na cerimônia em Copenhague. A comemoração dos nossos atletas com a Praça dos Mortos, que é a festa popular na praia mais simbólica do Brasil. Boa noite. Boa noite. O Rio de Janeiro conquistou hoje o direito de sediar os Jogos Olímpicos de 2016, numa cerimônia que durou mais de 10 horas. Mas a eleição propriamente dita foi rápida e o fim apoteótico. Vai ganhar e falar com o coração. E lá vem o povo que traz um brilho nos olhos. Tem um argumento incontestável no mapa. O vazio na América do Sul é uma mancha que o Comitê Olímpico tem a chance de apagar. O desafio agora é outro. Expandir as Olimpíadas para novos continentes. É hora de acender a pira olímpica em um país tropical. Na mais linda e maravilhosa cidade, o Rio de Janeiro. E se alguém duvida do talento do Brasil, tem logo a resposta de um brasileiro genial. O diretor Fernando Meirelles filmou o futuro. Este é o Rio em 2016. A apresentação do Brasil arrancou lágrimas da plateia. Pelé ainda tem os olhos marejados, 1h30 depois. Nossa, já vou chorar. Não vou parar, porque... Os próximos 7 anos vão ser decididos num apertar de botões. Agora é esperar para ver se os rigorosos membros do COI também têm coração. Rio contra Madrid. A decisão é rápida, mas é preciso esperar mais de 1 hora pela divulgação. 1 hora de contas, de especulação. O presidente Lula, que tinha ido para o hotel, volta para ver o anúncio de perto. Esperança e medo convivem lado a lado. O som do envelope rasga o silêncio de 2 cidades que prendem a respiração. E a voz do presidente Jacob vai nos acompanhar pelo resto de nossas vidas. Rio de Janeiro. National Congress. O presidente que virou cabo eleitoral da campanha do Rio não resistiu à emoção diante dos votos de confiança depositados no Brasil pelo Comitê Olímpico Internacional. Durante a cerimônia de assinatura do contrato da cidade anfitriã, Lula desabafou.
preconceito que tinha contra o nosso país. Para o presidente, os jogos serão um marco na história do Brasil. Então as pessoas falam, não pode fazer Olimpíada porque tem crianças pobres, não pode fazer Olimpíada porque tem favela, tem que investir na educação. Ora, é preciso a gente fazer tudo isso, mas nós temos o direito, um país de 190 milhões de habitantes, de fazer a Olimpíada e provar que a alma generosa do brasileiro vai fazer a mais extraordinária Olimpíada que esse país já viu e que o mundo já viu. Jornais do mundo inteiro noticiaram a vitória do Rio e a emoção do presidente Lula. A festa brasileira e a surpresa com a eliminação de Chicago foram destaque no britânico The Guardian. Já a BBC destacou que os jogos vão ser realizados pela primeira vez na América do Sul. O francês Le Monde disse que o resultado provocou uma explosão de alegria em Copacabana. E o argentino El Clarín, os preconceitos foram rompidos. Essa letra é a minha caligrafia, eu ainda tenho essa felicidade aqui. Eu acho que o Lula falou tudo que eu precisava falar, né? A gente vê nesse Jornal Nacional aí o quanto é importante para um país eventos desse tipo, e quando eu digo que passou pela mão de um designer, passou, né? O documento foi impecável, todo o trabalho de apresentação, foi um momento emocionante. Então, apenas para mostrar... Peraí, já estou eu aqui passando rápido. Eu vou passar só 3 slides para vocês verem a marca. É um pós... aconteceu uma coisa que foi importante, mas que não foi intencional desde o início, mas, assim, é o coração do meu Brasil, né? A minha marca tem um coração... E não foi uma intenção, se tornou o desenho final nessa noite, nessa madrugada, que eu mudei a marca. Antes ela era uma folha. Então, ali à esquerda tem um pouco como é que ela foi se construindo até virar um coração. Nesse primeiro momento, isso era 2008, logo em seguida, e a gente fazia esse questionário, onde tinham 17... Deixa eu ver se passa. Passa. Deus. Foi legal, porque no Réveillon daquele ano, a contagem regressiva foi numa roda gigante com a marca, com todo o desdobramento da marca. Aqui são peças, né? Ali tem a minha mão escrevendo. Eu vivi momentos muito curiosos depois que aconteceu o Rio de Janeiro. Eu estava em Copenhague, a gente subiu para o quarto do hotel para liberar anúncio e ligou a TV, e a minha marca estava em todos os canais de TV do mundo. Foi muito curioso, porque era um mundo de olho naquele momento, e, de repente, você vê uma coisa que saiu do seu desenho, do seu rabisco, do seu conceito, do seu pensamento, da sua paixão, né? Está alçando o voo dessa forma. Aqui é o dossiê, mostro ele de uma forma bastante superficial, ele é enorme, cheio de regras, mas foi impecável, foi um trabalho exaustivo, foi um trabalho de 9 meses. Esse processo todo do Rio 2016, entre o dia que a gente ganhou e o dia dos Jogos, foram 9 anos, mas eu só trabalhei eu concorri à marca para os Jogos, eu não queria concorrer, eu tinha pedido para não concorrer, mas eles insistiram que eu concorresse, e eu falei, eu prefiro ter feito a marca que trouxe a oportunidade do Rio de sediar os Jogos, e não a marca dos Jogos em si, porque a minha conquistou essa oportunidade. Quando fizeram na reunião de briefing, que estavam todos os escritórios selecionados, por que tinha trocado o Nussmann, que era o presidente do comitê, só fazia elogios à marca, e aí perguntaram, mas vem cá, se vocês gostam tanto, por que tem que trocar? Ele falou, por mim não trocaria, são questões comerciais.
quando você... Os Jogos Olímpicos, eles chamam de arena limpa, né? Você não tem merchandising na arena. Então, quem patrocina os Jogos ou a candidatura gastam muito dinheiro, mas suas marcas só aparecem como empresa patrocinadora e não aparece, diferente da Copa, não aparece em cena, né? A gente só aparece nos Jogos o look of the Games, que a gente chama, né? Aqui é um pouco para dar noção do tamanho do trabalho. Foi quase 1 tonelada de papel, tinha hora e minuto para chegar na Suíça, tinha que chegar dia 12 de fevereiro, às 12h15, relógio suíço, e era um mundo de coisa, uma quantidade enorme de papel. Não era só o dossiê, eram 100 exemplares do dossiê, tinham mapas, tinham outras coisas, e a gente teve que trabalhar todas essas coisas. Aqui um pouco do que saiu na imprensa. E aqui, assim, um popurrí só de entender que essa marca acaba indo desde uma escultura... Tem um sistema aqui que pode ser bom. Deixa eu ver se funciona. Disseram que funciona. Ó, não consigo. Desde uma escultura de areia a uma camiseta. Você tem uma série de usos, um bandeirão nos jogos, né, as pessoas usando a marca. Então, é um momento de você ver o seu trabalho... Hein? Não, aí esse é o case engraçado. O Thiago comentou aqui uma coisa, mas eu vou mostrar. Eu fui arrumar a casa nesse fim de semana e eu que fiz a gravata do Lula, a gravata mais cobiçada de Brasília, né, que estava em todo mundo. E aí eu apresentei a gravata que todo mundo está nos jogos. Um dia eu recebi um telefonema da Veja Brasília. Mas é verdade que você fez a gravata mais cobiçada de Brasília? Eu falei, essa gravata foi criada para o evento e se tornou um símbolo. E o Lula ama essa gravata, só que ele ficou indignado. Outro dia teve um post dele, ele indignado que o Pazuello estava usando a gravata, que era a gravata que dava sorte dele. Ele fez um post, a Ivana me ajudou a compartilhar, que ele estava indignado que a minha gravata dá sorte. Como, entendeu? Eu acho que a deles é do Paraguai, porque a nossa era inglesa, entendeu? E foi feita uma quantidade super pequena, mas está aqui. As pessoas usaram a marca, qualquer marca, é muito importante que ela seja simples, né? Seja uma marca possível de ser reproduzida. Eu gosto muito dessa brincadeira de fazer um bidimensional, mas que tem volume, né? A minha marca sempre tem 2 dimensões, ela não tem degradês, não tem, mas ela tem ali um volume, algo que salta, né? Ela tem o sol, tem o pão de açúcar, tem o reflexo, tem o mar, tem a apoteose, né? E muitas pessoas entendiam como uma borboleta, e tem um coração, né? Então, eu queria deixar aqui 3 palavrinhas para todo mundo entender que, para qualquer bom profissional, é muito importante ter atitude, compromisso e paixão. Esses são os ingredientes que tornam qualquer pessoa um bom profissional na sua área de atuação. E eu sou uma pessoa que prezo, corro atrás para ter esses 3 ingredientes sempre aplicados no que eu faço, né? A paixão talvez seja a primeira, mas o compromisso de entregar sempre um bom trabalho, independente se é um trabalho pago, se é um trabalho pro bono, se é um trabalho pequeno, se é um trabalho grande, se é um trabalho para um restaurante, se é um trabalho para uma cidade, a minha entrega é sempre a mesma, é de corpo e alma. Então, é isso. Espero que, com esse case, eu consiga ter passado a importância e o privilégio que vocês estão tendo de ter uma prefeitura parceira e investindo em design, e o quanto Fortaleza vai se beneficiar com isso, com esse trabalho, porque isso é para sempre. Boa noite. Muito obrigada, Ana Soter. Nós estamos quase chegando ao fim aqui do nosso design. Eu queria convidar o vice-prefeito Elcio Batista para vir aqui novamente
Fazer igual a Ana. Quando eu fui apresentar no dia seguinte, de noite virada, que tinha virado 10 coisinhas desse, e que eram leques, e distribuí na mesa. E ficou todo mundo, né, assim, né? E que era o que eu queria. Então, eu encontrei isso também, junto com as minhas gravatas, na arrumação do fim de semana. Boa noite. Valeu, Ana. Parabéns. Salva de palmas. Quer tirar? Nós estamos transmitindo aqui esse encontro pela TV Terra do Sol, canal 42.1, também transmitindo ao vivo pelo Instagram. Curte, comente e participe desse grande encontro, desse momento importante da cidade de Fortaleza, né, Elcio? Exatamente, Isabel. Olha só. Bom, em primeiro eu voltei aqui para agradecer e, ao mesmo tempo, cometi uma falha, esqueci de falar de uma pessoa importante, de um projeto maravilhoso que a gente tem na cidade, que é a Selene Penaforte, que é diretora da Escola de Gastronomia Social Ives Dias Branco. E está aqui, tá parceira aqui do nosso lançamento. E também, claro, daqui a pouco, eu espero, a gente vai inaugurar uma escola de design de imóveis lá no Bom Jardim para compor essa rede de escolas transformadoras que eu tenho certeza da nossa cidade. Aproveitando aqui as 3 últimas palavras da Ana, atitude, compromisso e paixão. Esse é o momento da gente se apaixonar pelos próximos 3 anos, trabalhar intensamente. Eu acho que foi o Alisson que falou de um movimento. É isso mesmo, a ideia é a gente criar um grande movimento na cidade em torno do design, com essa linguagem transversal, capaz de transformar a vida das pessoas, capaz de transformar a nossa cidade. O design aplicado, muito mais acolhedora do que ela já é, muito mais inclusiva do que ela já é, mas, sobretudo, desenhar uma cidade para as pessoas da cidade. Esse é o nosso desafio. Esse desafio que eu quero convidar a todos vocês. Super obrigado por todo mundo que ficou até o fim aqui. Espero vê-los sempre e vê-las sempre, cada uma vez por mês, para a gente se encontrar, para falar um pouco de design, falar de trajetórias, como a gente fez hoje aqui. Super obrigado, valeu Isabel, valeu todo mundo. Obrigada a todas, todos e todos que nos acompanharam aqui no teatro, no cinema do Centro Dragão do Mar e também de casa. Muito obrigada, Alberto. Obrigado a você, Isabel. Boa noite a todos. Obrigado pela presença. Vamos curtir lá fora agora o show. Gente, tem um show incrível da cantora e atriz, performer Jeffa acontecendo aqui e uns petiscos maravilhosos da Escola de Gastronomia. Não percam. E para encerrar, pessoal, a gente vai passar 30 segundos do vídeo Fortaleza Cidade.